hoje nós estamos dando início a uma nova revista de escola dominical, um novo trimestre. E você que está nos assistindo aí, se prepare, porque nós vamos estudar durante esse trimestre, tá bom? Vamos estudar sobre o livro de Josué. Então pega a tua Bíblia, já pode ir abrindo aí, tá? No livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia Sagrada, tá? Josué, ele vem depois de Deuteronômio. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Depois desses 5 livros vem o livro de Josué. E é exatamente o livro de Josué que vamos estudar nesta manhã. Estaremos meditando aqui. Hoje faremos uma visão panorâmica do livro, algumas informações importantes sobre quem escreveu este livro, alguns acontecimentos que permeiam todo este livro, que vão nos ensinar muitas verdades. Então hoje nós faremos uma leitura mais panorâmica do livro. Nós estaremos observando alguns aspectos importantes desse livro, como por exemplo, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, tá? São coisas muito importantes para que você crie aí uma plataforma para, a partir daí, começar a estudar mais profundo o livro de Josué. E eu já deixo aqui um convite para os meus queridos que estão nos assistindo na escola dominical, porque escola dominical, irmãos, é para quem ama a palavra de Deus mesmo, é para quem tem sede da palavra, quer conhecer a palavra, quer crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então eu já vou deixar uma lição de casa para vocês que estão me assistindo e para vocês que estão aqui. Você vai ter que ler os 24 capítulos de Josué, tá? Todo o livro de Josué são apenas 24 capítulos que você vai ler. Você não vai fazer essa leitura agora, você vai fazer durante a semana. Para quê? Para que você possa estar mais inteirado acerca do livro de Josué. Então não é trabalho demais, né? Não é muito trabalho, diferente de Isaías, né? Isaías são 66 capítulos para ler, mas Josué são apenas 24 capítulos. Olha, eu acredito que em menos de 1 hora você consiga fazer a leitura de Josué. Claro, se você fizer uma leitura com pausas ali, vai durar um pouco mais tempo, tá? Então eu deixo um conselho para os meus queridos irmãos que estão me assistindo, porque a partir de hoje, todos os domingos de manhã, durante 3 meses, olha só, irmã Kátia, 3 meses estudando o livro de Josué. É um verdadeiro seminário para nós, não é verdade, irmãos? Estudar este livro de Josué durante 3 meses vai ser um verdadeiro seminário para a nossa vida. E nós vamos aprender muito juntos dentro deste livro profundo, o livro de Josué, e que vamos estudar. Hoje, como disse, vamos fazer uma leitura panorâmica do livro, vamos conhecer um pouquinho o autor do livro, quem é este chamado Josué, que vai escrever este livro, qual era a sua função, de onde ele nasceu. Vamos estudar muito sobre Josué, falar muito sobre Josué nesta manhã. E existe uma coisa muito importante, o que isso tem de importância para nós que vivemos no Novo Testamento, que temos nosso compêndio doutrinário no Novo Testamento. Qual a importância do livro de Josué para a igreja? Qual a importância do livro de Josué para a minha vida? Tudo isso vamos estudar nesta manhã. Então se prepare para nós estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Lição de número 1, livro de Josué, tempo de conquistas, é o que vamos estudar a partir de hoje. Eu vou pedir para que os irmãos que estão aqui fiquem de pé para nós fazermos a leitura. Coloca aí na tela para mim a leitura, Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Fernanda coloca no grupo aí do Facebook, Josué capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Vamos então meditar nesse livro. Se preparem, se prepara, porque tem coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida nesta manhã, dentro deste livro de Josué. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Josué. Acompanha comigo aí, para que a gente poder estudar juntos. Sucedeu, você vai acompanhando comigo a leitura na Bíblia aí. Sucedeu,
depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha o versículo 9, todos juntos vamos fazer a leitura. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, em nome de Jesus, na manhã deste dia, nós estamos diante desta leitura tão poderosa, tão profunda da parte do Senhor para as nossas vidas. Pedimos a instrução, a iluminação, a direção do Senhor para a nossa vida, que possamos aprender juntos aqui nesta manhã, neste livro, e que o teu nome seja glorificado. Esta é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Olha só a leitura, irmã Jacira, desse texto já empolga a gente. Eu não sei quantas vezes, irmã Vânia, que está aqui com a gente, irmã Cristiane, eu não sei por quantas vezes Deus já falou comigo através desse texto. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Porque constantemente, o desânimo parece que bate a porta do nosso coração, e Deus está sempre falando com a gente: tem de bom ânimo, tem bom ânimo. Isso é uma palavra muito comum, que Deus está sempre falando com os líderes, porque os líderes são sempre atingidos por setas que tentam desanimar o líder, e Deus está sempre falando com o líder: não olhe para isso, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. As setas vêm constantemente para atingir a liderança, e esta palavra de hoje, gente, é estreitamente dirigida a um líder. Josué, nós vamos ver que ele é um líder que foi forjado por Deus, trabalhado por Deus, lapidado por Deus. Então nós temos aqui coisas muito maravilhosas. E tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, não tenha medo, não se surpreenda com nada, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Então Josué tinha uma promessa de quê? Que a presença de Deus estaria com ele. A presença de Deus garantiria. E eu vou explicar por que Deus falou isso a Josué. Por que Deus falou isso com Josué? Depois a gente vai estudando e a gente vai aprendendo juntos aqui. Bom, a primeira coisa importante, que nós estamos diante dessa revista tão maravilhosa, e você que está aí me acompanha no tópico de número 1, vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Josué. Quem não tem a revista, não se preocupe, apenas me ouça e vai acompanhando na sua Bíblia. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Então, quando a gente pega Josué inicia-se um conjunto de livros que nós chamamos, porque a Bíblia, para quem está estudando com a gente nessa manhã, a Bíblia, ela está dividida, em diversas partes, e essa divisão ganha nomes, O primeiro conjunto de livros da Bíblia é o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Depois vem outro conjunto de livros, que nós chamamos de livros
históricos, tá? Que vai de Josué até Esther. Então, esse grupo de livros nós chamamos de históricos. Josué é o primeiro livro histórico. Histórico exatamente porque que os teólogos, estudiosos, historiadores decidiram colocar Josué nos livros históricos, porque eles entendem que o livro de Josué vai retratar um período da história de Israel. Então ele vai ser inserido como um livro histórico pelo fato de tratar de um período da história, não apenas de Josué. É bom a gente lembrar que mesmo o livro tendo o título Josué, o livro ele não se detém apenas na vida de Josué, mas a atenção do livro é exatamente a história de Israel ao chegar na terra prometida. Então esta é a visão principal do livro, tá bom? É exatamente ter esta visão, mostrando como foi essa chegada de Israel na terra da promessa. Eles saíram do Egito com a promessa de ir para a terra prometida, mas por causa da desobediência, ficaram peregrinando por cerca de 40 anos no deserto. Então Moisés é o líder que retira o povo do Egito e conduz à terra da promessa. Mas Moisés também, por um ato de insubmissão, por um ato de desobediência, também é punido e não pode entrar na terra da promessa, em Canaã. E Deus então escolhe outra pessoa para guiar este povo, esses milhões e milhões de pessoas na terra da promessa. E quem vai ser escolhido para substituir o grande Moisés? Moisés é a maior personalidade da história de Israel no Antigo Testamento. Moisés é o líder máximo de Israel no Antigo Testamento. Moisés é considerado por muitos o grande líder de Israel. Quem vai substituir este homem tão grande? Quem estaria à altura de Moisés? Quem poderia substituir Moisés? Então Deus escolhe alguém, porque é Deus que escolhe os líderes. É Deus que escolhe quem vai estar à frente. Muita gente quer estar à frente, mas é Deus que escolhe quem vai estar à frente. Preparando o cinto aí, vai preparando. Tem muita gente querendo estar à frente, briga para estar na frente, fica mal-humorado quando não está na frente, deixa a igreja e troca de igreja quando não está na frente. Mas é Deus quem escolhe quem deve estar à frente. Josué foi escolhido por Deus para estar à frente. É Deus que vai escolher Josué. E essa escolha não foi uma escolha precipitada. Não, pelo contrário. Você percebe a escolha de Deus por Josué enquanto Moisés ainda está vivo. Porque quem é que anda ao lado de Moisés? Quem é que está sendo ensinado por Moisés? Quem é que está sendo orientado por Moisés? Quem é que está cuidando ali? Está ao lado? Irmão, sempre assim. Quem vai substituir o líder é aquele que está ao lado. Oh, aleluia, alguém está me entendendo o que eu estou falando? Quem vai substituir o líder é aquele que está ao lado. Era Josué que estava ao lado de Moisés em todos os momentos. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Então Deus já estava lapidando o caráter de Josué. Deus já estava ensinando, mesmo que Josué não compreendesse isso, todo aquele processo de estar ao lado de Moisés, e era sob uma inspiração divina que ele ficava ao lado do seu líder Moisés. Ele não sabia disso, irmã Kátia, mas já era uma preparação de Deus. Deus já estava preparando aquele que iria substituir Moisés. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. Então o processo de liderança é assim. Processo de liderança é assim. Então Josué, ele está num processo de liderança. Vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos começar com a Bíblia Sagrada. Pega a tua Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre Josué, sobre a chamada de Josué. Por que que Deus vai escolher Josué? Olha o que diz Êxodo. Abra a sua Bíblia, vamos lá, Lohan, me ajude aí. Êxodo, capítulo de número 24, abra sua Bíblia, vamos pesquisar a Bíblia, vamos ver. Agora uma coisa importante, você que está estudando a Bíblia conosco nesta manhã, neste seminário para nós, Josué, ele nasceu no Egito, cresceu no Egito, como escravo lá no Egito. Josué, e Deus escolhe este que nascera no Egito para ser o líder de Israel. Olha o que diz Êxodo, acharam aí a Bíblia, por favor, capítulo 24, versículo de número 13. Quem achou, diga amém.
Diz assim: e levantou-se, olha o que está escrito aí. E levantou-se, bota para mim na tela. E levantou-se Moisés com Josué, com quem? Com Josué, seu quê? Seu quê? Servidor. Servidor. Oh, servidor. Oh, me ajuda aqui na tela, só porque está cortando aqui na tela. Desce aqui que você ajeita aqui, só um pouquinho para que os irmãos que estão em casa possam ler comigo. Olha o que diz irmã Fernanda. E levantou-se Moisés com Josué, seu quê? Servidor. Só move um pouquinho para o lado aí, só um pouquinho, isto, você já sabe como é que faz. Moisés com Josué, seu servidor. Então, Fernanda, Josué servia quem? Moisés. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Só vai ser um bom líder aquele que aprender a servir seu líder. Não, vou repetir. Nunca será um bom líder alguém que não sabe servir o seu líder. Não, eu só sirvo a Deus. Não, você tem que servir o seu líder. Porque abaixo de Deus quem está é o líder. E Josué sabe muito bem fazer isso, Jéssica. Josué está servindo quem? Moisés. Era o servidor de Moisés. Quem Deus chamou para substituir Elias? Não vou nem falar Eliseu não. Deus chamou para substituir Elias aquele que deitava água nas mãos de Elias, lavava as mãos de Elias. Quem é que lavava as mãos de Elias? Eliseu. Deus chama sempre aquele que acompanha o líder. Deus chama sempre aquele que soma com seu líder. Deus chama sempre aquele que está ao lado do seu líder. Tem muita gente querendo ser alguma coisa, mas não está ao lado do líder. Você não vai ser nada. Não vai ser nada. Os grandes líderes tiveram líderes e trabalharam ao lado do seu líder. Esteja sempre ao lado. Se você... Mas isso não é obrigação, sabe por quê, irmãos? A verdade é a seguinte: ninguém faz isso por querer. Isso é um chamado. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. Não adianta se alguém quiser ser, não vai conseguir. Ele até vai se esforçar por um pouco de tempo, mas não vai conseguir por muito tempo. Porque isso é questão de chamado de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Vamos lá, então Moisés com Josué, e subiu Moisés o monte de Deus. Enquanto Moisés está subindo o monte de Deus, para falar com Deus lá e receber as tábuas, Josué fica ao pé do monte, aguardando o seu líder descer com a palavra. Interessante que enquanto Moisés ficou no monte lá, Josué ficou ao pé do monte aguardando. Oh, aleluia. Enquanto o povo está lá no arraial se desviando, fazendo bezerro de ouro, Josué está ao pé do monte aguardando o seu líder, na presença de Deus. Oh glória, quem está me entendendo? Irmão, a gente tem muita coisa a aprender com Josué. Pena, o tempo é muito pouco, mas a gente tem muita coisa a aprender. Olha o que diz a palavra de Deus, acompanha a sua revista aí comigo. Olha o que diz na Bíblia, Êxodo 32, 17. Abre aí, Êxodo 32, 17. Então hoje, nós vamos falar muito sobre Josué, é a nossa temática, Josué. Êxodo 32, quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto, o versículo de número 17. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, Moisés disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés desce do monte depois de tantos dias, 40 dias, Fernanda, e Josué está ao pé do monte. Josué também não sabe o que está acontecendo no arraial. Eles estão lá cantando e pulando ao redor do bezerro, mas Josué não está nem sabendo disso. Sabe por quê? Porque Josué está ali ao pé do monte aguardando o seu líder. Aleluia. Enquanto tem gente pulando, saltando, virando cambalhota, Josué está ali esperando o seu líder na presença de Deus. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Olha o que diz a palavra de Deus, acompanha comigo, diz o texto em Êxodo capítulo 33, acompanha comigo o texto, versículo de número 11, característica de Josué, e é para nós aprendermos nesta manhã.
Êxodo 33, 11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor. É importante, irmãos, porque o autor nunca se esquece de dizer seu servidor, seu servidor, seu servidor. Ei, qual era a posição eclesiástica de Josué? Servidor de Moisés. Serve, quer uma posição boa na igreja? Sirva o seu líder. Servidor de Moisés, está lá, Moisés, vamos continuar aqui, Êxodo 33, 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda, a tenda da presença, a tenda onde Deus manifestava a sua glória. Moisés recebia ali as orientações de Deus e saía, mas Josué continuava ali no meio da tenda, porque experimentando um gostinho da glória, o calor da glória, o poder. Ei, era um lugar que Josué gostava de ficar, era ali na tenda da presença. Era chamada tenda da presença, porque era onde Deus manifestava a sua glória, e Josué ficava na porta da tenda da presença, para estar experimentando esta presença. Isso nos ensina uma verdade qual? Enquanto Moisés estava próximo de Josué na tenda da presença, Josué estava na presença. Quando Moisés saía da tenda da presença e ia resolver os seus afazeres, Josué continuava na presença. Tem gente que só está na presença quando o pastor está por perto. Só é crente quando o pastor está por perto. Josué não. Mesmo que Moisés tivesse que sair, Josué continuava na presença. Aleluia. O negócio é forte demais. A coisa é forte demais, irmãos. Então vamos continuar. Isso aqui não é para qualquer um ouvir, não. Não, a trombeta está tocando aqui fora. Irmão, tem que ficar ligado. Então nós temos aí essa questão do Josué. Olha o que diz na nossa revista aí no tópico de número 1, acompanhe comigo, vê se você consegue me encontrar. O livro de Josué está no segundo parágrafo do tópico de número 1. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus, após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável. Marque isso na sua revista. Vou repetir, para que os irmãos que estão me ouvindo não tenham revista, atente para isso. Josué, o livro de Josué, apresenta aspectos singulares, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Pastor, para que eu vou ler o livro de Josué? Porque o livro de Josué serve de ensinamento, serve de admoestação e serve de conforto para os crentes de todas as épocas. Por isso que é importante você e eu lermos o livro de Josué. É por isso que é importante. Preste bem atenção. Quando a gente lê o livro de Josué, os irmãos que estão comigo, vou deixar minha Bíblia aqui em Josué marcadinha. Quando a gente lê o livro de Josué, nós como estudantes da Bíblia, nós temos que pensar no seguinte: o que este livro me ensina? Quais são as verdades que eu tenho dentro deste livro para a minha vida espiritual? Eu não posso ler o livro de Josué somente como um livro histórico, somente como um livro que vai me ajudar em áreas teológicas. Eu tenho que ler este livro e aplicar as verdades deste livro para a minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Existem verdades dentro deste livro que são muito importantes
para a minha vida espiritual. Então, quando eu leio o livro de Josué, eu aprendo verdades muito profundas para a minha vida espiritual, para a minha comunhão com Deus, para o meu crescimento espiritual. Então, nós precisamos entender que existem verdades aqui muito importantes, e eu vou falar sobre algumas delas. Espera um pouquinho que eu vou falar sobre algumas delas. Deixa eu falar com vocês que estão me assistindo, antes de passar para o tópico seguinte, e eu não vou me deter nos tópicos em si históricos, porque você estuda em casa, mas existem algumas coisas muito interessantes no livro de Josué. Quer ver uma coisa interessante? Quando Moisés morre, Israel não sabe quem vai ser o substituto de Moisés. Ninguém sabe. E agora, quem vai nos conduzir? Israel precisa de um líder. E Deus então, vocês sabem que quando Moisés morreu, o corpo de Moisés não foi encontrado. Inclusive, Josué foi um dos que ficaram procurando o corpo de Moisés. Ninguém achava o corpo. Moisés já tinha dito que iria morrer, mas o corpo desapareceu porque o próprio Deus se encarregou de desaparecer com o corpo de Moisés. Inclusive tem um texto lá em Judas, no Novo Testamento, que diz que o diabo contendeu pelo corpo de Moisés, querendo exatamente o corpo de Moisés. Tudo leva a crer que o fato do diabo querer o corpo de Moisés era para levar o povo de Deus à idolatria, porque como eles vêm da cultura egípcia, onde os mortos são venerados, certamente ele queria o corpo de Moisés para levar o povo de Deus à idolatria do corpo. E Deus manda então Miguel, o anjo vem, vai contender com o diabo, vai dizer: o Senhor te repreenda, Satanás, e vai tomar o corpo de Moisés e vai desaparecer com o corpo de Moisés. Isso acontece nas esferas espirituais. Josué não sabe, Josué está procurando o corpo de Moisés. É por isso que no capítulo 1 de Josué, bota na tela aí, versículo de número 2, quando Deus vai chamar Josué para a missão, olha o que Deus diz a Josué no capítulo de número 1, versículo 2. Olha o que Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Porque Josué ainda não tinha acreditado nisso, porque Josué ainda esperava que Moisés estava no monte lá com Deus, mas Deus vem e diz: ó, Moisés não existe mais para vocês, Moisés é morto, Moisés está em outra esfera, Moisés é morto. E aí, levanta-te. Então Deus ali está comissionando, agora é contigo, agora é você. Eu acredito que lá no coração de Josué tem aquele questionamento de: meu Deus, quem vai substituir Moisés? Quem está à altura deste povo para substituir Moisés? Eu não consigo, porque todo bom líder, ele é humilde, ele reconhece a sua limitação, a sua incapacidade. Quem bate no peito diz que não é nada. O líder, ele reconhece as suas limitações, e eu acredito que Josué, como um bom líder forjado por Deus, também pensava assim: quem vai substituir Moisés? Quem vai substituir esse homem? Eu não encontro em Israel alguém à altura. Aí Deus vem do céu e diz: é você, levanta-te. Oh glória, ali Deus estava fazendo um chamamento a Josué: é você que vai substituir Moisés, Moisés é morto, agora é você que vai se levantar e vai direcionar meu povo. Aí Josué treme. É por isso que eu falei para vocês que eu ia explicar, porque Josué vai tremer, porque é uma grande responsabilidade substituir Moisés. Em outras palavras, quem sou eu para substituir Moisés, Senhor? Quem sou eu? Escolhe outro, eu não tenho capacidade para isso. Eu sou apenas um guerreiro, um soldado que dirige um exército. Eu não sei dirigir politicamente o povo, mas Deus, quando escolhe, está escolhido. Oh glória, quem está me entendendo, diga oh, glória a Deus. É por isso que todos os momentos ele vai falar assim: então somente esforça-te. Porque ele está questionando, ele está mostrando suas limitações. E aí Deus, para corrigi-lo, diz assim: não se preocupe, não é você, sou eu. Porque aí o versículo de número 9 está dizendo assim: não te mandei eu, esforça e tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Deus estava ali dizendo para ele: não se preocupe, não vai ser você, sou eu estou contigo. Aonde você entrar, andar, eu vou ser a garantia do teu sucesso, da tua vitória.
Perceberam? Então Deus faz uma promessa para acalmar Josué, dizendo: Josué, a minha presença vai contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. É importante pensar, isso é uma característica de um grande líder. Ele reconhece as suas limitações. Eu tenho medo daquelas pessoas que querem fazer, querem aparecer, querem estar à frente. Não. Esse não tem um chamado para o líder. O líder muitas das vezes ele não quer aparecer, ele não quer estar à frente. E Deus fala: é você, filho. Mas eu sou tão limitado, Senhor. É você. Não te mandei eu? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esta é uma grande curiosidade. Outra curiosidade do livro de Josué se encontra no nome de Josué. Eu não sei se vocês sabem disso. O nome Josué, no hebraico, para quem não sabe, é Yeshua. Alguém entendeu? Vou repetir. Josué não se chamava Josué. Josué se chamava Oséias, que significa salvação. Presta atenção. O nome de Josué não era Josué, era Oséias. Oséias significa salvação. Mas o nome de Josué é mudado para Yeshua, que significa o Senhor é salvação. Sabe como é que é este nome no Novo Testamento? Jesus. Peraí, pastor, eu não estou entendendo. Isso quer dizer que o nome Josué, passando por Novo Testamento, significa Jesus. Josué é Jesus no Antigo Testamento. Mas por que será que Deus decide trocar o nome de Josué de Oséias para Josué? Porque ele seria aquele que introduziria o povo à terra da promessa. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui nesta manhã, diga glória a Deus. Ele é uma figura de Jesus Cristo que viria ao mundo para introduzir os crentes na terra da promessa. Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que lá atrás Deus substitui o nome de Josué, de Oséias, para Yeshua, que significa Jesus, porque ele, assim como Jesus, introduziria o povo de Deus à terra da promessa. Mostraria o caminho, só que diferente de Jesus, porque Jesus é o próprio caminho e Josué apenas levaria pelo caminho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, isso é o que nós precisamos entender. Então, quando a gente pensa em Josué, outra coisa importante, que talvez a gente não passe despercebido com relação a Josué. Josué era um guerreiro, manejava bem a espada, era o general do exército de Israel. Aleluia. E o Cristo é a própria espada viva. A palavra viva é a espada viva. É com a espada que ele vence o diabo no deserto, assim como Josué usou a espada para vencer o inimigo que tentava impedir o povo de avançar. Ah, meu Deus, isso é muito forte para a nossa vida nessa manhã. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E Deus fez algumas coisas para mostrar para Josué que assim como ele foi com Moisés, porque Josué tinha esse questionamento, mas eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade toda. Moisés foi um grande homem. Aí Deus permite alguns acontecimentos para mostrar para Josué que assim como ele foi com Moisés, como Deus foi com Moisés, Deus seria com ele. Quer ver? Eu vou mostrar para você na Bíblia. Pega a Bíblia, Josué, pega a tua Bíblia. Capítulo de número 5, abra sua Bíblia, olha que coisa profunda. Capítulo de número 5, versículo 13. Os irmãos estão me entendendo, que estão estudando aí no Facebook, estão entendendo o estudo dessa manhã? Olha o que diz Josué, hoje é só uma pincelada, tá, irmãos? Hoje eu estou apenas dando uma pincelada no livro de Josué. Deixa eu te mostrar capítulo 5 de Josué, versículo 13.
Olha esse texto da Bíblia, acompanha comigo vocês que estão aqui e vocês que estão na live. Olha o que diz. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, ele está chegando ali em Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Uma espada nua seria uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué está caminhando com o povo, se aproximando de Jericó, e de repente ele olha para frente, tem um homem com uma espada desembainhada no meio do caminho. Meu Deus do céu, Josué não consegue identificar e diz assim, porque Josué tem milhares de soldados, e Josué olha para aquele homem e diz assim: você é dos nossos ou você é dos cananeus, é dos inimigos? Porque Josué não consegue identificar bem quem é aquela pessoa. E olha o versículo seguinte: e disse-lhe ele: não, ou seja, eu não sou daqui e nem de lá, eu não sou do exército de Israel terreno e nem do exército dos cananeus, dos que estão em Jericó, mas venho agora como príncipe, como capitão do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, colocou a cara no pó e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Josué entende que é uma figura espiritual que está diante dele, e ao fato dele dobrar-se e colocar a cara no pó e adorar, já demonstra que aquele homem com espada não é anjo, porque anjo não recebe adoração. Se fosse anjo, mandaria Josué se levantar, mas aquele homem que está com a espada no caminho, ele é alguém muito especial, acima dos anjos, que recebe a adoração de Josué. Oh, aleluia. Alguém está me entendendo? Tem alguém entendendo que eu estou sentindo a presença de Deus aqui? Josué diz: que diz meu senhor ao seu servo? Senhor aí é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, que se manifesta não se sabe se é teofania, ou seja, Deus se manifestando como homem, ou se é cristofania, Cristo se manifestando como homem. Ou é Deus ou é Jesus, nós não sabemos quem é, mas olha o que ele vai fazer para mostrar que assim como ele foi com Moisés, ele é com Josué. Versículo 15: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Pastor, por que ele mandou Josué tirar as sandálias dos pés? Porque foi a mesma coisa que ele falou com Moisés na sarça. Josué vai ter a mesma experiência, só que Moisés tem Deus se manifestando numa sarça, e Josué tem Deus se manifestando como um soldado. Por que, pastor? Porque foi diferente. Porque com Moisés, Deus se manifesta como fogo, e fogo representa poder. Deus estava dizendo assim: eu vou com poder para libertar meu povo de Israel. Já com Josué é diferente: eu vou com a espada. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aí. Quem está sentindo a presença de Deus nessa manhã? Oh, glória. Então são coisas muito profundas que a gente tem em Josué. Coisas muito profundas. Então Deus estava dizendo a Josué, mostrando para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. A mesma forma de chamar Moisés, Fernanda, ele chama Josué: tira as sandálias dos teus pés. Você pode ver lá a chamada de Moisés, que é a mesma coisa. Moisés se aproxima da sarça: o que és, Senhor? E ele diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então a gente percebe que Deus está ali autenticando a chamada. Deus está mostrando para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E é importante pensar, irmã Jacira, e os irmãos que aqui estão, que este povo que Josué, e você que está no Facebook, fica muito atento ao que eu vou falar agora. Esse povo que Josué está conduzindo, esse povo não viu os milagres de Deus lá no deserto. Não, eles não viram o mar se abrir. Não, esse povo é uma outra geração.
Josué está conduzindo, a geração de Josué morreu, só sobrou Josué e Calebe, os outros morreram todos. Essa geração que está com Josué é uma geração que foi crescendo no deserto, nasceu no deserto, mulheres engravidaram no deserto, tiveram filhos no deserto, e é essa geração que Josué vai levar, porque a geração que saiu do Egito morreu. Então, essa geração, ela só conhece os feitos de Moisés, porque eles contavam entre eles, quando os nossos pais saíram do Egito, as águas do Mar Vermelho se abriram. Eles contavam entre eles. Só que essa geração não tinha percebido isso ainda no ministério de Josué. Por isso que para entrar em Canaã, Deus os conduz até o Jordão em época de cheia. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem alguém me entendendo aqui nesta manhã? Por que Deus vai conduzir aquele povo até o Jordão, numa época em que o Jordão está transbordando águas violentíssimas, e aquele povo olha para Josué e diz: como é que a gente vai entrar na terra da promessa com esse rio dessa maneira? Aí Deus vai fazer, vai parar as águas, como parou as águas com Moisés. Deus vai autenticar o ministério de Josué, vai dizer: assim como fiz com Moisés, farei contigo. Tem alguém me entendendo aí? Então a gente percebe, isso está na Bíblia. Vamos na Bíblia, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Josué, abre a tua Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 5, põe na tela aí para mim, por favor. Os irmãos estão entendendo, pode dizer glória a Deus. Você que está na internet aí ligado comigo, pode dizer glória a Deus. Olha o que diz Josué capítulo 3, versículo 5. Eles estão diante do Jordão, Fernando. O Jordão está transbordando, e Deus vai dizer assim a Josué: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Josué recebe de Deus uma orientação e transmite ao povo. Diz: ó, se preparem, santifiquem, porque Deus vai fazer coisas poderosas amanhã. Olha como que olha quantas verdades a gente tem nesse texto, gente. Se a gente quer as maravilhas de Deus, nós precisamos buscar santificar a nossa vida. Olha como eu aprendo aplicando esse texto. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã, depois que vocês se santificarem, Deus vai fazer maravilha. Oh, alguém está entendendo isso? Tem alguém compreendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Então há um chamamento para santificação, para purificação. Para quê? Para que Deus pudesse agir no meio deles e operar maravilhas no meio. Eu vou ser sincero para vocês, com todo respeito. Sabe por que hoje a gente não vê tantas maravilhas no meio da casa de Deus? Falta santificação. São poucos os que buscam se santificar, os que buscam realmente buscar uma vida de santidade. É por esse motivo que a gente tem tão poucas maravilhas de Deus no nosso meio. Às vezes pesa para o lado de um ou outro que se santifica, que busca, que ora, que intercede. Quando a gente vai para o culto é aquele peso. Sabe por quê? Um monte de gente irresponsável, que vem para a igreja de qualquer maneira, que vem para a igreja depois de assistir Big Brother, que fica em casa assistindo porcaria e depois vem para a igreja buscar a Deus e quer a glória de Deus. Que fica aí, ó, falando mal de um e de outro, fofocalhando com a vida dos outros, e depois vem para a igreja e diz assim: não estou sentindo nada. Nem vai sentir. Nem vai sentir nada. Fica semeando contenda, divisão, e depois vem para a igreja com a maior cara lavada, querendo receber poder, querendo receber unção. Não estou recebendo nada, essa igreja está muito fria, esse sermão está muito frio, o pastor não deve ter orado. Na verdade foi você que não orou, foi você que não buscou, porque culto é individual. Se eu estiver bem com Deus, pode ninguém estar sentindo nada, mas eu estou sentindo presença, estou sentindo graça, estou sentindo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Falta santificação no meio do povo, falta. E aí Josué, por isso que eu falei com vocês,
Que livro importante. A gente aprende verdades importantíssimas para a nossa vida. Aí diz o texto, bota aí para mim por favor na tela, versículo 14. Olha o que diz o texto. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Porque Deus tem que ir à frente. Ninguém deu glória. Por que a arca ia à frente, irmã Jacira? Porque a arca representa a glória, a presença. E é ela que tem que ter a primazia. Ninguém pode passar à frente de Deus. Tem muita gente passando à frente de Deus, tomando decisões erradas, passando à frente de Deus. Quem passa à frente de Deus quebra a cara. Depois quebra a cara, deixa Deus na frente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus vai à frente e a gente atrás. É por isso que a sombra me cobre. Porque eu não vou na frente, eu vou atrás. Deixa eu beber uma água aqui. Tem muita gente na frente de Deus. À frente de Deus. Se precipitando à frente de Deus. Não, porque eu tenho, eu sou. E aí se precipita e vai à frente. E quem vai à frente, meu irmão, é atingido. Porque não tem proteção. É Deus que tem que ir à frente. Versículo 14, versículo 15. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, as águas estavam violentas, as margens do Jordão estavam transbordando, tanto de um lado quanto do outro, muita água, um período de cheias. Alguém já viu um rio caudaloso aqui? Dá medo. Então os sacerdotes, eles estão, o rio está, suas águas correntes, barrentas, águas turbulentas, a margem toda tomada de água, e os sacerdotes vão com aquela arca, caminhando em direção às águas. Tem que ter, irmão, ser sacerdote tem que ter fé. E vão ele, no momento em que a planta dos pés do sacerdote toca a margem, começa a molhar a planta dos pés, a água começa a recuar. Oh, meu Deus do céu, isso é forte demais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 16, irmãos. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo de frente de Jericó. Quando o sacerdote botou a planta dos pés carregando a arca, a água lá distante criou uma parede, um muro se formou de águas. A água que vinha descendo foi embora, e a água que vinha de lá de cima parou. Ei, eu estou falando de um rio que está com águas violentas. Ei, Deus deu ordem para as águas do Jordão, parem agora. Parem agora para o meu povo passar. Oh, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aqui nesta manhã, irmãos. Aleluia. Então o povo passou defronte de Jericó. Versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Terra seca, Bruno, virou terra seca. Eles não passaram no meio de lama, o fundo do rio, o leito não ficou um lamaçal, não, seco, poeira, levantou poeira. Ah, meu Deus do céu, é milagre de Deus. Quem pode dizer? Não foi um fenômeno da natureza, não foi algo que ocorreu naquele momento, não, foi uma ação de Deus. Até o chão ficou seco do rio, para que o povo de Deus pudesse passar em terra firme, como se fosse. Deus cria uma estrada onde não há estrada, Deus abre um caminho onde não há caminho, Deus abre porta onde não há porta. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. E nós temos no livro de Josué tantas e tantas verdades. E aí dá para a gente mergulhar no livro de Josué. Dá para nós mergulharmos no livro de Josué e estudarmos
tantas e tantas coisas profundas. Nós poderíamos falar aqui nesta manhã sobre as muralhas de Jericó que ruíram, que Deus vai exigir do povo fidelidade, obediência, fé, né? Então nós aprendemos com isso, aprendemos do grande amor de Deus, quando a prostituta Raabe, que é cananeia e mora em Jericó, vai ser preservada com toda a sua família por ter colocado um fio de escarlata em sua janela, confiando no Deus Todo-Poderoso. E mesmo sendo uma prostituta, Deus tem misericórdia daquela mulher e salva, mostrando o grande amor de Deus por todos. Então nós temos no livro de Josué, irmãos, coisas muito profundas para a nossa vida. E para me finalizar, e a irmã Fernanda já se prepare para adorar a Deus. Hoje eu não vou me adiantar muito com a escola. Para me finalizar, preste bem atenção. Josué é profeta de Deus. Então, gente, olha só. Josué era líder político, Josué era líder militar e Josué era profeta. É interessante pensar que Deus sempre levanta alguém melhor do que nós. Por quê, pastor? Porque Moisés era um grande líder político, mas Moisés não sabia manejar espada, Moisés não era guerreiro. Josué, quando vem, além de ser líder político, ele também é líder militar e profeta de Deus. Mesmo ele não se considerando, mas Deus levanta alguém sempre melhor. Oh, aleluia. E ele aprendeu a ser assim com quem? Com Moisés. E ele era profeta porque o texto diz, abre a tua Bíblia, assim que as muralhas de Jericó caem, Josué capítulo 6, abre a tua Bíblia. Eu vou finalizar com esta palavra. Não deu nem para a gente ir para a revista. Me perdoe, mas na semana que vem eu vou me deter na revista. Hoje eu fiz uma visão panorâmica de Josué. E quem tem a revista vai se deliciar e aproveitar as informações que o autor inseriu na revista. Olha o que diz Josué capítulo 6. Quem achou, diga amém. Versículo, bota na tela aí 20 e 25 para mim, por favor. Olha o que diz o texto, acompanha vocês aí também. Olha o que diz o texto. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Está mostrando por que Deus conservou ela, porque ela teve temor de Deus, e ao esconder os espias ela mostrou temor de Deus, mesmo colocando sua vida a risco, porque se eles encontram dentro da casa dela aqueles espias de Israel, ela estava morta. Mas ela, não temendo o seu povo, mas com temor no coração do Deus de Israel, Deus conserva ela. Olha o que diz versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, a afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Preste atenção, deixa eu explicar isso aqui. Quando Josué invade Jericó, e Jericó era murada, mas Deus joga as muralhas por terra, o povo invade, Deus manda destruir Jericó, porque os cananeus que moravam em Jericó estavam totalmente longe de Deus, fazendo abominações terríveis. Terríveis. Então Deus deu uma ordem a Josué: Josué, eu quero que vocês arrasem com Jericó. Acabem com Jericó. Jericó tem que ser apagada do mapa. Olha, Deus estava irado. Deus, quando se ira, irmãos, Deus é longânimo. Mas quando Deus se ira, a ira de Deus chegou para Jericó, era o juízo final para Jericó. Deus decidiu que Jericó deveria acabar, assim como ele decidiu que Sodoma deveria acabar, assim como ele decidiu que Gomorra deveria acabar, assim como ele decidiu que o mundo antediluviano tinha que acabar, assim como ele decidiu que Ananias e Safira deveriam morrer, assim como ele decidiu que Herodes deveria morrer. Quando Deus decide, está decidido. Não brinca com Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher.
Então Deus, tomado por Deus, Josué destrói Jericó. E quando ele destrói Jericó, acaba com Jericó, tem até um texto muito interessante, não dá para a gente estudar agora, que é Acã, ele entra em Jericó e ao ver algumas coisas valiosas de Jericó, ele pega e leva para dentro da sua tenda. E ali ele consuma a morte dele e de toda a família, porque ele levou para dentro de casa maldição. Não leva maldição para dentro da tua casa, não. Não leva maldição para dentro da tua casa, tu morre, tu e tua família. Mas isso é uma outra história, não vou falar sobre isso agora. São verdades que a gente tem em Josué. Josué, então, depois que Jericó é destruída, Josué, tomado por Deus, levanta a palavra e diz assim: olha, se um dia alguém tentar reedificar essa cidade, que no momento do início da obra, o seu filho mais novo, o seu primogênito, não é isso? Primogênito, né? O que, quando começar a obra, o seu primogênito, o filho mais velho, morra. E quando terminar a obra, que colocar as portas, que é a consumação da obra, o filho mais velho morra. Aquela cidade estava sob maldição. Cuidado, irmão. Cuidado para não se envolver em coisas que estão sob maldição. Não entre em situação. Ah, meu Deus, não vou. Deixa eu beber uma água aqui. Jericó está sob maldição. A cidade foi destruída e Josué fala assim, como profeta. Aí eu vou mostrar para vocês por que Josué era profeta. Diz assim, quando alguém reconstruir essa cidade, que morra o seu filho mais velho. E quando terminar a obra, que morra o seu filho mais novo. A cidade está sob maldição. Aí passou-se os anos. O povo de Deus se afasta do Senhor. E aí lá na frente, no futuro, o povo desviado vai fazer algo que não era para fazer. O quê? Reedificar Jericó. Vamos fazer Jericó de novo? Vamos reconstruir Jericó? Ei, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 16. 1 Reis, 16. Primeiro livro dos Reis, 16. Quem achou, diga amém. 34. Vamos ler o 33 em diante, Lohan. Bota o 33 aí para os irmãos entenderem. Olha o que diz o texto. E também Acabe. Ó, é no tempo de Acabe. O tempo ruim para Israel foi o tempo de Acabe. Irmã Jacira, esse homem não valia nada. Casou-se com Jezabel, desviou o povo de Deus do caminho. Tempo ruim, o tempo de Acabe. E também Acabe fez um bosque. De maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha o versículo 34. Em seus dias, ou seja, nos dias de Acabe, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Porque o que é profeta? Profeta é aquele que fala e se cumpre. Profeta é aquele que fala em nome de Deus e algo que Deus mandou falar. Me ajuda aí, Lohan. Profeta é isso. Coloca aí para mim. Ei, deixa eu falar uma coisa. Josué era profeta de Deus. Então eu vou convidar. Hoje eu só fiz uma introdução. Hoje, me perdoe, foi só uma introdução. Só para dar aquele desejo de estudar o livro de Josué. Eu espero ter alcançado com isso, fazer você estudar o livro de Josué. E aí você vai ler o livro, capítulo 24, tá? Preste bem atenção. Você vai ler os capítulos, os 24 capítulos, e aí você vai estudar sobre Josué. Leia. E na próxima semana, vou até fechar minha revista aqui. Na próxima semana, a gente estuda melhor esse tema. Vamos levantar um clamor? Fique de pé, vamos orar com a irmã Cristiane Elias sobre os pedidos de oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai
Pai, levantamos a nossa voz em oração nesta manhã, Senhor. Manhã essa gloriosa, manhã essa, meu Pai, a qual o Senhor nos visitou, ó Pai. E nesta hora queremos orar, Senhor, por cada pedido de oração, por aqueles, meu Pai, que estão enfermos, Senhor, por aqueles, meu Pai, que estão precisando, ó Deus, de ajuda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, restaura, fortalece, Senhor, anima o teu povo como o Senhor animou Josué, Senhor, ajuda, capacita, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, faz o sobrenatural, pois necessitamos da tua ajuda nesta manhã, Senhor. Pai, visita, Senhor, aqueles que estão prostrados, desanimados, aqueles, Senhor, que não tem mais vigor, Senhor. Pai, traz à existência aquilo que não existe, ó Pai, faz o sobrenatural, e que em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam, e a vitória é nossa. Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado.